Olá, sou a professora Andréa Mendes. Seja bem-vindo e bem-vinda para mais uma aula de História. Hoje nós vamos fazer um panorama sobre a história do Brasil, desde a chegada dos colonizadores portugueses até o século XVIII. O meu objetivo é que a gente consiga compreender as raízes desse país e também entender por que que nós somos assim. Óbvio que todo o trabalho do historiador e da historiadora, ele é calcado em fontes históricas. E essas fontes muitas vezes são primárias, outras vezes elas são secundárias. Para a gente entender por que que o Brasil é o Brasil de hoje, a gente recorre então às fontes secundárias e a obras que foram construídas, foram elaboradas há muitas décadas atrás e que nos dão um panorama e uma análise histórica de como o Brasil se formou a partir da colonização portuguesa. As primeiras referências que eu trago para vocês nessa aula de hoje são de três ensaístas, três pesquisadores que, vamos dizer, transitaram entre a história, a antropologia e a sociologia para nos trazer um panorama e compreender assim por que o Brasil é o Brasil. Primeira obra que eu convido vocês depois a conhecerem é o livro do antropólogo Darcy Ribeiro, chamado O Povo Brasileiro. Nessa obra, ele vai iniciar apresentando para a gente as matrizes que formaram o povo brasileiro, a matriz indígena, a matriz lusitana, que é a matriz portuguesa, e a matriz africana. E em seguida, ele vai discutir como a fusão, o choque e o encontro entre essas três matrizes deu origem a outros grupos étnicos que hoje fazem parte do povo brasileiro. É uma obra monumental, é uma obra de extrema importância e que a gente recorre sempre que precisa refletir sobre a formação do nosso povo. Uma segunda obra, mais analítica e crítica, é o livro Raízes do Brasil, do historiador Sérgio Buarque de Holanda. Nesse livro, ele comenta como o nosso espírito de nação, nossa identidade foi forjada em cima dessa luta, mas também desse encontro entre as culturas. É uma obra de grande referência e que nos ajuda bastante a compreender as formações das etnias, mas ao mesmo tempo as relações que foram estabelecidas entre elas, principalmente no campo político, que nós sabemos que é um campo sempre marcado por disputas. Já a terceira obra é um livro do Gilberto Freire, que também esteve passeando pela história, pela antropologia e pela sociologia. A obra chama-se Casa Grande e Senzala e ela é primordial para a gente compreender as relações estabelecidas no Brasil durante a economia canavieira e como as relações foram tão importantes que marcaram a sociedade brasileira até os tempos atuais. Sabendo então que nós temos esses três referenciais para começar a falar sobre a formação do nosso país, quero lembrá-los que antes mesmo da chegada dos colonizadores portugueses, o Brasil já era povoado. As evidências arqueológicas falam de um povoamento entre 15.000 a 12.000 anos antes de Cristo. Uma evidência muito forte foi encontrada em Minas Gerais. E essa evidência, ela foi estudada exaustivamente e ficou conhecida como Luzia. É um fóssil de uma mulher que, infelizmente, parte dela, ela estava em exposição no Museu Nacional do Rio de Janeiro quando houve aquela tragédia, do incêndio no museu, mas conseguiram recuperar o crânio, de Luzia. E ela é um exemplar que mostra que a história do Brasil não começa com os portugueses. Ela é muito anterior, ela começa com os povos indígenas ou também chamados de povos originários.
Porém, a gente está pensando aqui num recorte, né, a partir da inserção do Brasil no mercantilismo global na Idade Moderna. Então, nós vamos aqui destacar que o Brasil vai ser inserido desde 1494, quando surge a necessidade de se fazer um tratado dividindo as terras a serem descobertas ainda entre Portugal e Espanha, né? As potências ibéricas, as coroas ibéricas, que tinham a bênção do Papa para realizarem a navegação e futura colonização e catequese dos povos que fossem encontrados. O Tratado de Tordesilhas, ele é uma prova de que o rei de Portugal, Dom Manuel o Venturoso, sabia das terras ao sul do Equador e fez essa exigência de mudar a linha para que tivesse então a posse sobre esses domínios. Passaram alguns anos até que em 1498 o navegador português Vasco da Gama chegou a contornar a África e alcançou a Índia, trazendo para Portugal a abertura do comércio indiano. Eu estive no Castelo de São Jorge, em Lisboa, e pude, né, observar a réplica da nave, né, ou da nau, que Vasco da Gama usou nessa sua viagem fenomenal, que até hoje ela é celebrada na história portuguesa. Até porque os lucros que Portugal obteve com o acesso direto ao comércio indiano foram extraordinários. Isso deu coragem para o rei Dom Manuel, então, empreender uma outra viagem que traria, então, um nobre português chamado Pedro Álvares Cabral para desbravar as terras conquistadas no Tratado de Tordesilhas. A viagem enorme, com uma esquadra gigantesca, acabou então chegando ao Brasil em abril de 1500. E essa chegada, ela não foi por acaso, ela não foi trazida pelos ventos, de forma alguma. Por que que a gente hoje afirma que não foi por acaso? Porque os portugueses eram excelentes navegadores. Os portugueses já tinham séculos de experiência em navegação no Oceano Atlântico. Não até a África, mas para o norte da Europa. Então, quando a gente vê algumas pessoas procurando minimizar, né, a viagem de Cabral, a chegada dele ao Brasil, nós precisamos lembrar que os portugueses, eles foram pioneiros nas grandes navegações. E aí a importância desse feito para a época. A chegada de Cabral ao Brasil frustrou bastante Dom Manuel. Por quê? Porque Cabral não encontrou uma sociedade estabelecida com comércio. Ele encontrou povos nativos que viviam da agricultura de subsistência, mas que desconheciam as atividades comerciais. Então, o retorno de Pedro Álvares Cabral para Portugal se configurou como um grande fracasso. Primeiro porque ele perdeu parte da esquadra em naufrágios, e também porque não trouxe evidências materiais de recursos que a terra poderia fornecer, como, por exemplo, o ouro e a prata que Cristóvão Colombo tinha encontrado quando chegou à América. Então, essa já é a primeira coisa que nós precisamos destacar. O segundo elemento, então, é que da volta de Pedro Álvares Cabral para Portugal, se passaram mais de 30 anos sem o governo português ter qualquer interesse em povoar e colonizar o Brasil. Durante essa fase, que nós chamamos de período pré-colonial, os portugueses enviavam homens em embarcações
para fazer uma vistoria do litoral e evitar, assim, que estrangeiros se estabelecessem aqui na nossa terra. Essas atividades do governo português eram chamadas de expedições guarda-costas ou guarda-costeiras. E tinham, obviamente, né, como única possibilidade desbravar também os acidentes geográficos, mapear a costa brasileira e assim também ter um conhecimento maior sobre esse território que Portugal tinha adquirido. Até mais ou menos 1532, as relações entre os nativos brasileiros, que já estavam aqui há milênios, e os portugueses, que tinham chegado há poucos anos, foram amistosas. Ora, o português desconhecia o nosso território, nossa fauna, nossa flora, o idioma dos nativos, então ele precisava criar primeiro alianças. E só após a criação dessas alianças é que os portugueses começaram então a mudar o tom. Mas inicialmente as relações também foram marcadas pelo escambo. Já ouviram essa palavra? Escambo é uma troca que se faz de um produto por outro. E aqui nós temos um outro mito da história brasileira, que os portugueses atravessavam o Atlântico, chegavam aqui e trocavam espelhos, conchas, né, continhas, com os nativos por pau-brasil, por animais da nossa selva. E isso não é muito real. Por quê? Porque passa para a gente a ideia de que o nativo é muito ingênuo, não é verdade? E isso não é por aí. Em primeiro lugar, havia sim um escambo, é fato. Mas as trocas eram por objetos que os nativos ainda não tinham domínio de produção, como, por exemplo, um machado, uma enxada, uma panela de ferro, materiais que eles desconheciam, tá? Mas pensar que os indígenas iam fazer uma troca por um espelhinho, né? Por uma escova de cabelo, é muito ingênuo, né? Acreditar nisso, pois a gente não acredita e a gente defende que havia sim essa troca comercial mais pautada em outros objetos que eram de interesses e que eram de utilidade para os povos nativos. Finalzinho de 1532, há uma mudança. E essa mudança ela é configurada pelo contexto externo. O contexto externo é que outras nações chegaram na Índia. Então, outras nações estavam disputando o comércio indiano com os portugueses. Eles não eram mais hegemônicos na região. E aí veio o primeiro problema. O que fazer então se os lucros obtidos com a compra de mercadorias na Índia e a venda dessas mercadorias 10 vezes, às vezes 100 vezes mais caro na Europa, não estava mais dando certo? Colonizar o Brasil. E aí surge então a ideia, né, do rei Dom João III de que essa colonização ela podia ser feita dentro de um modelo chamado de capitanias. Era uma experiência que já tinha acontecido em outra parte da Europa. E o rei achou interessante. Por quê? Porque ele não precisava gastar dos recursos da coroa portuguesa, da metrópole, para fazer a colonização, pois ele transferia essa colonização, que deveria ser uma obrigação do Estado português, para os nobres portugueses, que eram chamados de fidalgos, que na tradução seria filhos de algo ou de alguém importante. Então, lembram que eu falei antes que os portugueses ficaram há 3 décadas, né, viajando pelo litoral brasileiro, fazendo um trabalho de cartografia incrível e mapeando aquilo que eles podiam visitar? Então, de posse desses dados, o rei de Portugal, então, pensou em criar um projeto de colonização chamado de capitanias hereditárias. Essas terras, esses grandes lotes começavam no litoral e terminavam naquela linha imaginária do Tratado de Tordesilhas.
as terras eram vastas, né? Imagine, né? Algo que vai do litoral brasileiro até o centro do país. E dividiram esses territórios em 15 faixas de terra, ou 15 lotes, ou 15 capitanias, e convidaram então os nobres portugueses para essa tarefa. Mas quem ia querer, né? E por que ia querer? É mais importante essa pergunta. Porque existia a possibilidade de lucros. Se fosse descoberto ouro, prata, pedras preciosas, uma parte do lucro deveria ir para a coroa em forma de impostos, mas uma parte substancial ficaria com o donatário. Sim, o nome era isso, o nome Capitanias Hereditárias das Terras, e o nome dos homens que receberam eram donatários. Os donatários foram atraídos por essa proposta, porém não imaginavam o custo e os problemas para fazerem essa colonização. Por exemplo, os nativos brasileiros, eles não eram a favor da presença portuguesa, principalmente quando começou a ficar muito claro o que é que os portugueses estavam fazendo aqui, tá certo? Então, os nativos, eles se organizaram para resistir. É fato que muitas tribos foram, né, fazendo alianças com os portugueses, isso é real. Como teve tribos que fizeram alianças com os franceses no Rio de Janeiro, né? A gente sabe que há esse tipo de tensão entre as tribos brasileiras, as etnias brasileiras do período. E por essa razão se explica a política de alianças que eles estabeleciam. Porém, o que acontece? Quando começa o projeto das capitanias hereditárias, começa um projeto de colonização. Então, quer dizer que famílias viriam para o Brasil e aqui se estabeleceriam. E é dentro dessa ótica que começa também a exploração sistematizada do nativo brasileiro. A Espanha, ela fez. Ela criou um sistema, né, baseado já em um modelo que já existia nos antigos impérios pré-colombianos e estabeleceu uma exploração dos povos nativos em seus territórios. Mas Portugal viu a possibilidade, primeiro, de escravizar os nativos e só depois de muita resistência da Igreja Católica é que a coroa portuguesa vai repensar essa escravização. Porém, que fique claro que a postura de Portugal em relação aos povos originários do Brasil sempre foi ou de pacificá-los e catequizá-los dentro da ótica católica, coordenado pela ordem jesuíta, ou de aniquilá-los em nome de uma guerra justa para a tomada dos seus territórios e recursos. Então, nós vamos ver essa ambiguidade no tratamento que a coroa portuguesa vai fazer, ora apoiando as ordens religiosas que defendiam os povos indígenas, ora do lado dos colonizadores. Mas o que fica realmente evidente é que em momento algum os nativos terão as suas formas culturais, as suas dinâmicas sociais e as suas práticas respeitadas após a colonização portuguesa. A opção era conversão ou aniquilação. E aí nós vamos ver ao longo da história do Brasil que o projeto de aniquilação dos povos originários foi mais forte e permanece nos dias de hoje. Voltando. Em 1532, então, há a proposta de criar as capitanias hereditárias. Mas antes, veio para o Brasil Martim Afonso de Souza. O rei português o enviou para que ele fizesse uma análise geral do nosso território e confirmasse se era interessante, é legal colonizar, vale a pena. E ele foi fazendo experimentos. Dizem que foi ele que trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar
para fazer o plantio e verificar se iria ser possível aplicar essa cultura no solo brasileiro. O que nós sabemos é que a partir dessa estadia de Martim Afonso de Souza, o rei então estabelece a colonização através das capitanias hereditárias. E as capitanias hereditárias são dadas então aos capitães donatários, que por sua vez têm o direito de doar parte dessas terras na forma de sesmarias. As sesmarias eram propriedades enormes que eram dadas àqueles colonos com mais condições financeiras e com mais possibilidades de alavancar a produção e criar então uma forma de sustento e ao mesmo tempo produção de tributos para a coroa portuguesa. A sociedade brasileira então tinha os colonizadores portugueses e os povos nativos. Porém, com a adoção da produção de cana-de-açúcar, haverá a inserção daquela outra matriz, da matriz africana. Como é que isso foi feito? Mais um mito da história brasileira que nós vamos desmanchar hoje. Se diz, pelo menos eu, quando era criança, ouvia isso, que os colonizadores portugueses vieram para o Brasil para produzir cana-de-açúcar e colocaram os nativos, os indígenas, para esse trabalho. E os indígenas eram muito fracos, eram muito moles, não queriam esse trabalho pesado. E aí alguém teve a ideia de trazer então africanos e africanas de um outro continente, né, para que esses homens e mulheres viessem para aqui, fossem convertidos em escravos, ou seja, fossem escravizados, e aí sim, contando com a força, com a coragem, a disposição que eles tinham, fazer o plantio da cana-de-açúcar e fazer dessa atividade um sucesso. É uma história interessante, né? Mas não é real. O que acontece? Lembram que eu falei da ambiguidade do tratamento da coroa portuguesa com os nativos? Então, a Igreja Católica passou por uma grande discussão se os nativos tinham alma, se eles não tinham, se tinham alma, se podiam ser convertidos, se fossem convertidos, se teriam direito ao céu. Então, essa discussão demorou muito tempo dentro da Igreja Católica, depois que a Igreja chegou no território da América. Foi então que surgiu a ideia de que os nativos eles podiam sim ser convertidos e que eles tinham alma. Por essa razão, não era mais interessante escravizá-los. É a primeira questão. A segunda questão é que, se eles não podiam mais ser escravizados, alguém tinha que trabalhar, tinha que ser trazido uma mão de obra de algum lugar para substituir esse nativo. E aí, o tráfico de escravos foi criado da África para o Brasil, certo? Tráfico significa que algo ou alguém é trazido de forma ilegal de um território para o outro e é comercializado também de forma ilegal. O tráfico negreiro, como ficou conhecido, ou o tráfico de escravos, ele vai ser um dos elementos essenciais da Idade Moderna no Brasil. Por quê? Porque ele vai alimentar bastante os cofres da coroa portuguesa, já que cada homem e mulher que vinha na condição de escravizado da África para o Brasil, aqui chegava e era cobrado um imposto a parte da sua venda. E esse imposto ia para Portugal. Então, não é que a vinda dos africanos foi porque eles eram mais fortes, resistentes e resilientes que os nativos, de forma alguma. É que os nativos já estavam aqui e contavam com o apoio da Igreja Católica contra a sua escravização. Já os africanos e as africanas vinham de um outro continente e aqui eles não eram considerados seres com alma. Então,
havia um aval também da igreja para a sua escravização. E esse é um aspecto muito cruel da história brasileira e da história mundial. Por quê? Porque se optou pela escravização de africanos porque eles geravam um imposto, eles geravam um recurso para a coroa portuguesa e para também os traficantes envolvidos, né, que vendiam as pessoas pela sua força, pela sua idade, pela sua juventude. É uma página horrível da nossa história. E é também uma parte da nossa história que não pode ser apagada. Por quê? Porque na escravização e na manutenção da escravatura no Brasil, nós temos a origem das desigualdades sociais. Nós temos a origem no preconceito. Nós temos o racismo, que é algo que é criado há séculos e que hoje nós estamos tentando desconstruir duramente. Inclusive, depois vocês vejam o vídeo sobre racismo estrutural, baseado no excelente livro de Silvia Almeida, que eu fiz um estudo e trouxe para vocês essa discussão. Tem um vídeo no canal, tá certo? Depois vocês deem uma olhada. Bom, sabemos então que o governo português adotou um modelo de administração chamado de capitanias hereditárias. Sabemos que o Brasil, até o século XVI, já tinha 3 matrizes no seu território: a matriz originária, que é a matriz indígena, a matriz que chegou como colonizadora, que é a lusitana ou portuguesa, e a matriz que veio escravizada, que é a matriz africana. Já sabemos disso. E as capitanias hereditárias, o que é que nós sabemos? Sabemos que eram árduas as tarefas para colonizar territórios tão grandes e, ao mesmo tempo, fazer que eles dessem lucros para a coroa. Então, de todas as capitanias, apenas 2 prosperaram. A capitania de São Vicente, hoje atual território de São Paulo, e a capitania de Pernambuco, no Nordeste. Ambas adaptaram muito bem o plantio da cana-de-açúcar, e isso é um dos motivos para a sua, estabilidade e sucesso. Algumas capitanias, os capitães donatários nem tomaram posse, que é o caso da capitania do Rio Grande. A capitania do Rio Grande foi doada para 2 capitães donatários. Um deles, inclusive cronista, e com o João de Barros, né? E eles não conseguiram tomar posse. A primeira vez que vieram, os nativos nem deixaram eles desembarcarem no Rio Potengi. Já começa daí, certo? E quando os seus descendentes voltaram, lembrem que as capitanias são hereditárias porque passavam de pai para filho. Também não tiveram sucesso. E a capitania do Rio Grande ficou abandonada para Portugal, mas ficou na mão dos nativos, na mão dos povos originários. Até que, no finalzinho do século XVI, foi realizada a sua colonização, a conquista e a colonização, que a gente pode falar em um outro vídeo. Bom, a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente prosperaram, e as demais capitanias não. Então, os territórios tinham muitos problemas, e aí Portugal resolveu criar, então, um modelo chamado de governo central. Os governos gerais, né? Primeiro era um governo geral apenas, depois se dividiu entre norte e sul do Brasil para tentar solucionar os problemas nas capitanias. Não conseguiu. Por quê? Além dessa pressão interna dos povos originários, dos indígenas, também tinha uma pressão externa. Sim, dos europeus que queriam pegar um pedacinho do Brasil. Franceses e holandeses, até espanhóis tentaram. Então, os donatários, eles tinham que ficar de olho, no litoral contra invasores que vinham da Europa, piratas, depois corsários, e no interior contra os nativos, que saíram do litoral com o estabelecimento da cana-de-açúcar e foram morar mais distante. Então, era complicado,
e de repente, muito difícil de manter essa colonização, não acham? Pois é. Entretanto, a força militar portuguesa foi se impondo sobre os povos nativos. E o regime de escravidão dos povos africanos foi se fortalecendo, foi ficando cada vez mais duro. E essas, duas matrizes na história brasileira, elas foram extremamente oprimidas e reprimidas, tanto em relação à sua identidade cultural, como em relação ao seu número, à sua própria existência física. Então, nós temos um projeto colonizador português, e que vai ter, então, como elementos de sustentação, primeiro a exploração dos povos indígenas ou povos originários e depois a exploração dos povos africanos que chegaram aqui escravizados, tá bem? Então, o século XVI no Brasil é a formação dessa colonização. E o século XVII é quando esse modelo começa a ser consolidado, até metade do século XVII. Por que eu estou enfatizando isso? Porque mais ou menos, na década de 30 do ano 1630, nessa década, vai ter uma reviravolta na história de Portugal, que começou um pouco antes, quando o rei português morreu no finalzinho do século XVI, morreu sem deixar herdeiros. Então, a sua morte, a morte de Dom Sebastião, o venturoso, o desejado, o rei, desejado, aliás, desculpe, o venturoso é Dom Manuel, o desejado é Dom Sebastião. Acabou, então, levando o trono português para o seu tio-avô, que era um cardeal, Dom Henrique, era um senhor de idade, que se transformou em rei de Portugal, mas logo morreu. E os herdeiros de Portugal, quem eram, então? Os primos do rei morto. 2 herdeiros em Portugal e um herdeiro na Espanha, que era o rei Filipe da Espanha. Filipe da Espanha, ele vai então combater os herdeiros do trono português e vence. E se torna então rei de Portugal e de Espanha. É o que nós vamos chamar de a União das Coroas Ibéricas. Sendo rei de Portugal e de Espanha, ele ficou com um império vastíssimo e decidiu então desafiar as nações da época, principalmente a Inglaterra, mas a Holanda, que na época eram os Países Baixos. E o que a Holanda tem a ver com o Brasil? Tem tudo a ver. Os holandeses eram financistas, eram banqueiros, eram empresários e eles estavam por trás do financiamento da indústria açucareira no Brasil. Eram eles que emprestavam dinheiro para a construção do engenho, que é um empreendimento gigantesco. Nós sabemos que para produzir o açúcar, você tem que ter uma plantação, você tem que ter uma fonte de água, um rio, por exemplo, perto, um braço do mar, mas você também tem que ter a máquina, que é o engenho. Então, os colonizadores não tinham esse recurso. E aí eles pegavam empréstimos com os holandeses e faziam, então, esse mecanismo funcionar. Os engenhos, eles tinham, além dessa parte da produção de açúcar, eles tinham também onde morava o senhor, e aqui é uma referência ao livro Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, com a sua família, onde morava o senhor com a sua família. Mas tinha também a presença da Igreja Católica, ou através de um oratório, de uma capela, de uma igreja, dependendo do tamanho do engenho. E quem trabalhava no engenho? Africanos, africanas e seus descendentes, na condição de escravizados, tá? Então, viviam de forma rudimentar, mal alimentados, mal vestidos, castigados fisicamente, desrespeitados em seus sistemas de crença, menosprezados em relação aos seus desejos, necessidades básicas. Então, a sociedade colonial brasileira, a sociedade açucareira brasileira, ela é formada a partir desse elemento, dessa oposição entre a Casa Grande, o senhor e sua família, e a senzala, com os escravizados. Bom,
A Holanda, então, financiou a produção açucareira no Brasil e vinha, né, desfrutando dos lucros desse empreendimento. Hoje o açúcar é um item super barato, mas no período colonial ele era até presente de casamento, porque o açúcar era uma especiaria, era algo muito difícil de ser produzido. Tinha que produzir do outro lado do mundo, né, na América. E por essa razão, então, os holandeses ganharam muito com a produção de açúcar. Foi então que o rei da Espanha e de Portugal, Filipe II, teve a ideia de proibir que os holandeses viessem ao Brasil desfrutar dos lucros da economia canavieira que eles próprios financiaram, dando origem às invasões dos batavos, né? Holandeses também são chamados de batavos. As invasões holandesas ocorreram em dois momentos específicos. Na primeira vez, na capitania da Bahia, invadiram Salvador, mas apesar de contarem com o apoio de um brasileiro, inclusive, né, que é o Calabar, não tiveram êxito, lógico, invadiram a capital e eles voltaram para a Europa. Foi então criada uma companhia de comércio para gerenciar esses lucros na América. E aí voltam os holandeses. E quando eles retornam, eles não vão mais para Salvador, eles invadem Pernambuco. Tomam Olinda, atacam Recife e dão um ultimato que caso as duas cidades colaborassem com a presença dos holandeses em seus territórios, eles assinariam a paz e reconstruiriam as cidades, os engenhos incendiados, restabelecendo então a economia local. E não é que em Pernambuco as pessoas aceitaram, porque ou era isso ou era algo pior. E aí a Holanda criou o seu Brasil holandês a partir de Pernambuco. Transformou o Recife na sua vitrine. Recife na época era chamado de a Veneza brasileira, porque o que era charco, o que era mangue, foi transformado em ilha artificial. Foram abertos canais, construídas pontes. E tudo isso graças à vinda do conde Maurício de Nassau, que era um humanista, apesar de ser um estrategista militar também, um grande político, um administrador. Ele fez, então, o Brasil holandês acontecer e foi ampliando as áreas de domínio da Holanda sobre o Brasil. No Rio Grande do Norte, os holandeses não tiveram muito interesse, porque nós não tínhamos produção de açúcar no nível de exportação. Nós tínhamos a produção de gado, né, de carne, e isso interessou os holandeses, sim. Mas Pernambuco era, então, né, a parte mais preciosa desse Brasil holandês. Entretanto, apesar de Maurício de Nassau ser muito camarada dos brasileiros, a Companhia das Índias Ocidentais não gostou quando ele se recusou a cobrar impostos atrasados. Pediu para ele retornar imediatamente à Holanda caso ele não cumprisse com a ordem. O retorno de Nassau para a Holanda torna então o Brasil um palco de um conflito entre brasileiros, portugueses e holandeses. E essa insurreição pernambucana, ela acaba então com a expulsão dos holandeses em 1654 e também com o enfraquecimento do nosso ciclo da cana-de-açúcar. Por quê? Porque os holandeses saem daqui e vão produzir açúcar no Caribe. E assim a nossa economia canavieira entra em colapso, dando lugar então para uma crise que foi substituída depois pelo ciclo do gado, responsável pela interiorização do Brasil, responsável pela urbanização do interior do nosso território, mas também pelo extermínio indígena nas mãos dos bandeirantes, isso é importante a gente destacar. E depois deu origem, no século seguinte, ao ciclo da mineração, que tem na região de Minas Gerais ou das Minas Gerais do Brasil o seu ápice, né, o seu centro,
e que vai produzir então uma sociedade com mais mobilidade, com mais sofisticação, criando grandes gênios no campo das artes, da literatura, da pintura, que a gente vai falar depois. Então, espero que vocês tenham entendido esse panorama de 1500 até 1650 e que assim possam entender um pouco das raízes da nossa história, das raízes do povo brasileiro e compreender por que nós somos assim. Um forte abraço, espero vocês na próxima aula. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida, depois me perguntem, tá bom? Fiquem bem. Tchau, tchau.